Ele reencarnou como o Goblin mais fraco, mas se tornou o deus deste mundo. Nesse anime acompanharemos a história de Tomokui Kanata, que acabou reencarnando no Goblin mais fraco chamado Gobirou após ter ido de arrasta. No entanto, Gobirou manteve as memórias de sua vida anterior, além de possuir uma evolução em comum, além de se tornar forte o suficiente para ganhar aumentos de status ao comer. Espero que vocês gostem desse anime porque eu confesso que achei uma das melhores estreias até o momento, então bora pro recap. Tudo começa numa noite escura e nublada, onde nós vemos nosso prota Tomokui Kanata indo de comes e bebes. Uma mulher o esfaqueia repetidamente com uma vontade que chega a assustar, enquanto tenta garantir que ele morra. Tomokui pensa na vida que viveu antes daquele momento. Ele admite que seu nome não importa naquele momento, mas sabe que aquela noite será o último dia de sua vida. A jovem insiste que vai matá-lo e eu me assustaria se não o fizesse, afinal ninguém é esfaqueado dessa forma e sobrevive para contar a história. No entanto, algo errado não parece certo, afinal ele abre os olhos e percebe que está vivo, porém, contudo e entretanto, ele não está mais vivo como um humano. É o primeiro dia de renascimento de Tomokui e quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele vê é um velho verde feio. Ele é um Goblin. O Goblin mais velho olha pra ele e pensa que ele tem que dar um nome pra ele. Então ele nomeia um dos Goblins ali como Gobikichi e ao nosso prota ele dá o nome de Gobirou. Nosso prota nem consegue mexer seu corpo ou pernas direito, assim como qualquer bebê, mas ele sabe que está vivo novamente e promete que irá agarrar essa existência com unhas e dentes e fará o melhor possível com sua nova chance de viver. Ele fecha os olhos novamente e acorda no dia seguinte, seu segundo dia após renascer. Ele olha ao redor e vê as crianças ali todas verdes e feias. Quando olha para suas mãos, ele confirma suas suspeitas de que ele é igual às crianças ao seu redor e ele renasceu como um Goblin. E bem, esse caso não resta muita coisa a não ser chorar impactado por ter nascido nesse corpo feioso. Além disso, naquele estado, ele se sente fraco e impotente e isso abala ainda mais. No entanto, mais um dia se passou e ele não apenas se acostumou com sua nova existência como a corda mais forte, agora ele pode andar e confirma que Goblins realmente crescem rapidamente. No quarto dia, o Goblin mais velho retorna e lhes dá uma refeição, dizendo que será a última que ele lhes oferecerá e eles a partir de então terão que buscar suas próprias comidas. No dia seguinte, Gobirou sai da caverna e vê o sol. Pra ser honesto, é realmente um prazer estar vivo, embora possa não ser o tipo de vida que ele queria ter ou o tipo de vida que ele viveu antes, é uma segunda chance de viver e ele promete a si mesmo que dessa vez ele sobreviverá. Ele nem sabe como encontrar comida, então ele vê o sol e a atmosfera ali e tudo parece diferente. Não é o tipo de vida que ele está acostumado e ele precisa de um parceiro para entender como as coisas funcionam. Ele então olha para trás e vê o outro Goblin, Gobikichi, que era o maior dentre eles por ali. Ele então o chama e pergunta se ele também está procurando comida. Ele decide se juntar a Gobikichi para que eles possam encontrar comida juntos. A cena corta e vemos eles encontrando um coelho. Eles montam uma estratégia e a cena muda diretamente para a caça, onde Gobikichi persegue o Pernalonga, enquanto o nosso prota pula da árvore e acerta uma cacetada no orelhudo. Gobirou então percebe que essa cooperação com Gobikichi será de grande ajuda para obter rango. Porém, antes que pudesse recuperar o fôlego, Gobikichi já tá indo sedento, babando de vontade para comer o coelho. Ele então aplica o Proed no colega, dizendo que ele não pode comer a refeição que eles pegaram juntos sozinho. Depois de ensinar a lição a Gobikichi, ele vai até o coelho e arranca seu chifre. Ele recebe uma notificação de que obteve um pequeno chifre de coelho e pergunta se poderá usar o chifre como arma na sua próxima captura. Ele então compartilha a refeição com Gobikichi, que come feliz com lágrimas em seus olhos. No quinto dia, ele vai caçar novamente com Gobikichi. Depois de Gobikichi perseguir o coelho, ele pulou da árvore e espetou sua caça com o chifre que ele tinha pego no dia anterior, e essa se mostrou uma arma promissora, pois o coelho foi de base no primeiro ataque. Ele então coleta mais um chifre e recebe outra notificação de que obteve um chifre de tamanho médio. A cena evolui e vemos eles compartilhando a refeição, enquanto ele observa seu brother comer, recebe uma notificação de que ele obteve a habilidade chamada evasão. E bem, segundo ele, isso explica tudo. E então temos um flashback de sua vida anterior, onde ele comenta que possui uma habilidade mágica chamada absorção. Com essa habilidade, ele pode comer e ganhar as características do que ele come. Ele então lamenta por provavelmente ter perdido suas outras habilidades, mas reconhece que essa será de muita ajuda nessa nova vida. No sexto dia, vemos eles na caverna, onde Gobimi,
Aí, uma fêmea vem encontrá-los, admirada que eles estão comendo coelhos com chifres. Ela diz que isso é incrível e que ela soube que outro Goblin acabou indo de base por tentar comer um desses coelhos. Ela então começa a elogiá-lo, chamando de bonito, inteligente, tralalá. Eis que Gob Kitty fica com ciúmes e pergunta se ela acha que ele também é assim, e ela diz que não, que ele é normal. Soldado abatido, meus manos. Gobiru então convida a Gobmi para sua próxima caçada e ela fica feliz com o convite. O 7º dia então chegou e infelizmente choveu bagará e eles não puderam ir caçar. Ele tá entediado, pois na vida anterior, essas horas ele podia assistir recap de animes, mas ali não tinha como. Ele resolveu então vasculhar para ver se encontrava algo para fazer, armas e tals, e acabou encontrando um grupo de mulheres mantidas em cativeiro. E bem, segundo ele entendeu os motivos por elas estarem sendo mantidas ali e ele preferia nem pensar nisso. Enquanto vemos ele ali macetando um pedaço de algo para fazer uma arma, vemos o velhote lá do início que se chama Gobji mencionando que ele está surpreendentemente subindo de nível mais rápido que o esperado. Quando o nosso prota demonstra não entender do que ele tá falando, ele explica que se ele tocar sua cabeça 2 vezes ele poderá descobrir. Quando o prota bate em sua cabeça, descobre que ele está no level 86. Gobji diz que se eles chegarem ao level 100, poderá passar para o próximo nível, mas apenas alguns goblins fazem isso dentro de um curto prazo de tempo. Enquanto se afasta, Gobji informa que no dia seguinte, os goblins mais velhos, aqueles que são chamados de hobgoblins, retornarão de sua viagem e ele está animado para ver o que eles trarão. No 8º dia, a nova membro da party, Gobmi, o ajuda a caçar as serpentes carmesim da floresta. Com uma estratégia de atacar de todos os lados, Gobmi primeiro lança uma pedra nas serpentes de cima de uma árvore, seguida por Gobti, que usa um bastão de madeira para atingir as serpentes que se aproximam. Com Gobti lutando como atacante, Gobmi lutando como apoio e Gobiru lutando em média distância, o grupo caça facilmente as serpentes e até mesmo um bando de guaxinins. Depois que a caçada acaba, os 3 goblins descamam imediatamente as peles das serpentes e curtem o churrascão ali ao ponto de boi mugindo. Gobmi começa a chorar, pois nunca comeu nada além de frutas, então ela fica muito grata a Gobiru por deixá-la participar dessa equipe. Gobiru dá uma dentada na serpente, o que faz o sistema notificar que ele desbloqueou 5 novas habilidades, incluindo termografia, veneno, resistência a veneno, percepção e mal olhado. Tendo adquirido essas habilidades, Gobiru percebe que a serpente deve ter sido um monstro de alto nível, o que o deixa feliz por ter conseguido matá-la. Gobkiti pede educadamente a Gobiru para deixá-lo comer a cabeça da serpente. No entanto, Gobiru não deixa nem mesmo ele tocá-la, alegando que a cabeça é venenosa e que eles não sobreviveriam a isso. Ele então a come, contemplando o fato de que está conseguindo prosperar nessa existência. Nos dias 9 e 10, Gobiru continua sua caçada habitual e prepara mais de seus equipamentos de caça com a equipe. Eles ficam tão confiantes em suas habilidades que cometem um erro ao explorar uma caverna. Eles então escapam a plenos pulmões até conseguir montar uma formação, com Gobkiti utilizando seu escudo tancando, enquanto Gobiru vai macetando os inimigos pouco a pouco. E percebendo que a água estava ali batendo na bunda, ele usou uma de suas habilidades de mal olhado para congelar os morcegos no ar, e aí eles descem o sarrafo neles. A cena corta e vemos eles comendo os morcegos, e enquanto eles batiam o rangão, desbloqueiam novas habilidades, sendo elas ecolocalização, vampirismo e vampiridão. Ele então fica satisfeito com o resultado da caçada de hoje, enquanto vemos uns goblins ali só espreitando ao longe. Na noite do 12º dia, os 6 goblins invejosos de antes decidem atacar Gobiru enquanto ele está dormindo. Porém, como ele tem a sua habilidade de percepção ativa o tempo todo, conseguiu perceber as intenções e revidar a tempo, derrotando os 6 adversários sozinhos. Gobmi, que acorda com a bagunça, percebe o que está acontecendo e se junta a Gobiru e tenta até matar um deles estrangulado. Felizmente, Gobiru impede a tempo e a acalma, dizendo que eles já aprenderam sua lição. No 13º dia, Gobiru e sua equipe atacam o orc que estava por ali e o eliminam, o que resulta a ele aprender novas habilidades, como libido, linguagem de orc, detectar e analisar. Logo depois, eles vão caçar novamente e dessa vez Gobiru oferece toda a comida para a casa dos goblins para conquistá-los. Depois de ajudar os desamparados nesse novo mundo, Gobiru sente uma estranha sensação de satisfação e dorme bem pela primeira vez. No entanto, o sistema não o deixa dormir, notificando no meio do sono que ele está evoluindo para uma nova forma chamada Hobgoblin. Por causa dessa evolução, Gobiru recebe a benção do grande deus à conclusão e origem. No entanto, ele não percebe a escrita na tela e continua ali dormindo. Por causa dessa evolução, quando ele acorda na manhã seguinte sem perceber o que aconteceu, ele percebe que ele está mais alto e aparentemente mais forte do que antes, e também descobre que Gobkiti também evoluiu. Gobiru propõe a Gobkiti que eles saiam para caçar para testar o quão fortes se tornaram por conta de sua transformação. No entanto, Gobkiti tem uma ideia ainda melhor e desafia
desafia Gobiru para um x1 para testarem sua força. Ambos então lutam com vontade e Gobiru acaba sendo o vencedor. Gobkit diz que ele é muito forte e ele diz que em força bruta Gobkit é mais forte do que ele. E enquanto eles estão ali conversando, eles escutam um uivar de um lobo ao longe e isso é sinônimo de treta das pesadas. Por isso Gobiru chama Gobmi, que estava ali escondido atrás de uma árvore espiando para trazer a besta que eles fabricaram outro dia. A cena corta e vemos uma matilha de lobos caçando coelhos selvagens nas proximidades e eles não param por ali, devorando até um orc que encontraram pelo caminho. No entanto, Gobiru não se sente ameaçado pelos lobos e ao invés disso decide fazê-lo seu próximo alvo para testar o quão verdadeiramente forte ele se tornou durante a noite. Instruindo Gobmi a utilizar a besta para derrubar o líder da matilha, Gobiru consegue distrair os lobos para que ele e Gobkit consigam derrubar um por um utilizando um trabalho de equipe perfeito. Após alguns minutos, os dois irmãos conseguem derrubar todos os lobos sem levar um único arranhão. O líder da matilha de lobos se levanta e até tenta revidar, mas sem chance acaba indo de arrasta. Gobiru então o devora e mais uma vez adquire um monte de habilidades, sendo elas caça selvagem, armadura de couro e ordem. A cena corta e vemos que Gobiru levou todos os lobos mortos de volta à toca, onde ele instrui os outros goblins a caçar a mesma quantia de monstros que ele tem matado sozinho em um dia para garantir que todo mundo continue prosperando. Mas como nenhum deles possui habilidade de caça, eles imploram para Gobiru ensiná-los a lutar como ele. Gobiru decide ensinar a todos como caçar e fazer armas, ganhando todo o seu apoio e se tornando instantaneamente o líder de todos os goblins. O 17º dia chegou, todos os goblins estão se tornando moderadamente treinados. Gobiru vai até a caverna e ao adentrá-la percebeu que Gobmi também evoluiu agora para Hobgoblin. E com isso o episódio acaba e eu estou muito curioso em ver como esse anime irá se desenrolar. E você, está curioso também? Se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o like para fortalecer o vídeo. Iniciamos o episódio no dia 17, onde descobrimos que todas as mulheres humanas que estavam aprisionadas tiraram suas próprias vidas, e Gobiru realizou uma cerimônia discreta em memória delas junto com Gobdi. Avançando para o dia 26, Gobiru está treinando os outros goblins. Paralelamente, ele também se dedicou a devorar cada inimigo promissor que encontrava, aprendendo muitas habilidades novas. Nesse momento, outro grupo de goblins começa a se aproximar e Gobiru se prepara para proteger todos contra eles, mas Gobdi o impede de fazer algo imprudente e esclarece que aqueles são os guerreiros invasores deles. Gobiru fica chocado ao descobrir que eles também são os pais da geração de goblins de Gobiru. A cena corta e vemos que os saqueadores capturaram outro grupo de mulheres humanas e os goblins maléficos ficam contentes, já que o último grupo tirou suas próprias vidas. Nos é revelado então que o DNA dos goblins é tão dominante que ao se reproduzirem com outras espécies, o resultado ainda são filhos goblins. Gobiru compreende o instinto de reprodução, mas isso não significa que ele concorde com o que está acontecendo. Ele pede para ser o responsável por cuidar das mulheres humanas, mas isso irrita os saqueadores. A geração de goblins de Gobiru está pronta para defendê-lo, mas isso acaba dividindo os dois grupos. Nesse instante, duas goblins, Hobsato e a maga Hobsei, chegam casualmente e conseguem acalmar ambos os lados de iniciar uma guerra civil. Essas garotas geniais propõem a ideia brilhante de fazer os líderes de ambas as gerações lutarem, e o vencedor decidirá o que a aldeia fará a seguir. O saqueador quer dar uma lição em Gobiru e Gobiru também aceita lutar. A luta termina rapidamente, pois Gobiru usa algum tipo de força misteriosa. Os outros não conseguem entender como ele faz isso, então Gobiru explica que é uma habilidade que surge naturalmente em seu corpo, apreendida após devorar uma aranha demônio, que lhe permite produzir seda de aranha. As garotas ficam admiradas que alguém como ele tenha nascido durante a ausência delas, e Gobiru anuncia seu novo status oficial como líder da aldeia. Ele pergunta se alguém tem objeções, mas ninguém se opõe a ele. Gobiru então assegura às humanas que ordenou a todos que não a tocassem. Ele mesmo não fará nada com elas e encontrará uma maneira de enviá-las de volta a uma aldeia humana. As garotas questionam se terão que fazer algo e descobrimos que as ações de Gobiru não foram completamente altruístas. Ele deseja o conhecimento das humanas. Gobiru faz algumas perguntas e descobre que essas garotas faziam parte de um negócio itinerante quando foram atacadas pelos goblins. Todos os homens foram massacrados e essas 5 garotas foram as únicas sobreviventes. No dia 28, Gobiru se surpreende ao ver que as garotas pareciam felizes. Ele percebe que elas não superaram tudo e apenas estão tentando manter uma atitude positiva, pois isso facilita as coisas. Gobiru então cozinha para elas, esperando que isso ajude. Entre as garotas, há 2 irmãs que são cozinheiras e costureiras. A de óculos é uma alquimista e a garota distraída é uma avaliadora e ferreira. Quanto a Ruiva, ela é uma guerreira iniciante, então ele decide incluí-la nos treinamentos mais tarde. Gobiru então treina todos intensamente, repreendendo-os quando eles se cansam. Nos dias seguintes, ele se
se concentra em exercícios em grupo ao invés de caçar e determina a eles as novas regras que estabeleceu para o grupo. No dia 31 foi chuvoso, então Gobiru e Gobikiti realizaram um treinamento intensivo de combate enquanto os outros observavam admirados. Naquela noite, Gobiru percebe que um grupo de goblins está prestes a quebrar sua regra em relação às mulheres humanas. Gobiru corta um dos goblins e contém os outros, lembrando-lhes das regras que estabeleceu e punindo um deles por lhe responder. Gobiru pede desculpas às mulheres e a ruiva chora em seus braços. Os outros goblins chegam, então Gobiru instrui Gobikiti a levar os goblins contidos para fora. Ele também manda Gobimi reunir os outros goblins para assistir o que ele está prestes a fazer. Do lado de fora, Gobiru resolve passar a mensagem para a galerinha ali através do exemplo, usando os baderneiros como monstruário. Ele os espanca de forma impiedosa para garantir que todos compreendam realmente as regras da aldeia. A mensagem aparentemente foi compreendida, então Gobiru os dispensa. Gobiru parou antes de tirar suas vidas, o que significa que Hobbiken, que sofreu o pior castigo, faleceu na manhã seguinte. No dia 32, a equipe de Gobiru usa novamente seu incrível trabalho em equipe para derrubar um cavalo tricórnio. A luta foi bem difícil, mas isso significou que ele também adquiriu uma tonelada de novas habilidades. Escamação foi uma delas, relinche do cavalo escamado foi outra, cura acelerada foi mais uma, proficiência em chutes foi outra, investida aprimorada e a estocada tripla, que é a mais foda de todas, que lhe permite desferir 3 golpes em apenas um ataque. Naquela noite, a ruiva vai dormir na cama de Gobiru e ele percebe que o incidente da noite anterior deve tê-la traumatizado. Gobiru a conforta e permite que ela passe a noite com ele. No entanto, ao acordar, Gobiru descobre que Gobimi também se juntou a eles na cama. Nesse dia, eles também descobrem que Gobie evoluiu para uma Hobgoblin também. No geral, as coisas parecem estar caminhando bem, onde Gobikiti é o capitão das forças de defesa, Gobimi por sua vez comanda os ataques à distância, Hobsato cuida do pelotão de deslocamento e Gobie assumiu a unidade de suporte, focada em diversas tarefas. Hobsei atuaria como capitã da força mágica, mas atualmente ela é a única maga da vila. Pelo resto do dia, Gobiru deixa o treinamento a cargo dos capitães para que ele possa se aventurar pela floresta, a fim de caçar uma variedade de presas. Gobiru experimenta a fase 1 da magia da morte Gaiderg e fica chocado ao ver quão poderosa ela é, destruindo facilmente um dos poderosos tricórnios com um único ataque. Após isso, Gobiru percebe que a magia o tornou super confiante, levando a ir ao norte da floresta. Lá, ele encontra uma área estranha repleta de sangue e lembra-se de um aviso de Gobidi a todos os goblins: jamais adentrar a floresta norte por qualquer motivo, pois dentro dela reside um monstro terrível conhecido como Urso Vermelho. E onde o nosso prota está agora? Bem, exatamente ali, vendo que esse monstro facilmente despedaçou um tricórnio. A armadura do tricórnio, incrivelmente difícil de ser perfurada antes, não representava nada para esse urso. Então o Urso Vermelho aparece e Gobiru reconhece que uma pessoa normal provavelmente tentaria fugir, mas Gobiru, que já batia pino na vida anterior, não pode ser considerado uma pessoa normal. Ele quer lutar, vencê-lo e devorá-lo para ver que tipo de habilidades ele adquirirá. Gobiru planeja usar todas as armas de seu arsenal, começando com a magia da destruição fase 1. A cena corta e vemos Gobimi ficar preocupada por não ver Gobiru há algum tempo. Os outros também não o viram, aumentando sua preocupação. De volta a Gobiru, ele fica chocado quando o Urso Vermelho sacrifica seu próprio braço para se defender de um feitiço de destruição. O urso desencadeia uma série de ataques e Gobiru percebe que a armadura refinada que recebeu o tricórnio não será capaz de protegê-lo. Gobiru precisa partir para o ataque e vai em direção à cabeça do urso. No entanto, fica novamente chocado a ver que sua arma não consegue perfurar o crânio do urso, o que o lança para longe. Gobiru cobre o urso com teias, mas esse se liberta e, surpreendentemente, ele usa um poderoso ataque de fogo. A floresta está coberta por chamas e Gobiru precisa curar suas feridas. O ataque foi preocupante, pois Gobiru nunca tinha visto ou ouvido falar de um urso que respira fogo em sua vida passada. Esse é um oponente muito perigoso, então Gobiru percebe que terá que estar disposto a sofrer alguns danos para vencer. Gobiru avança para o outro ataque e se protege do sopro de fogo. A besta é bastante resistente por fora, mas Gobiru usa um ataque de fogo do urso contra ele, perfurando-o pela boca. Gobiru fica satisfeito com o resultado, mais chocado ao descobrir que não foi suficiente. O urso feroz o derruba e Gobiru faz o seu melhor para limitar os danos que sofreu. Gobiru ainda sofre muitos danos do ataque incrivelmente poderoso, então ele admite que essa rodada terminou em um empate. Sua lâmina está na boca do urso, então pelo menos ele não conseguirá usar mais seu sopro de fogo. O urso, provavelmente na
na base da teimosia, não demonstra que vai capotar o Corsa, mas Gobiru já percebeu que se ele bobear, é uma pancada e ele vai de vala. Gobiru está em grande desvantagem e, como um bom protagonista com o roteiro ao seu favor, proclamou apenas que isso tudo fará com que sua refeição fique ainda mais gostosa. E nesse anime, assim como na vida, tudo depende do quanto você quer comer alguma coisa para definir o quanto de esforço empregue valerá a pena ou não. Gobiru então avança mais uma vez e consegue causar algum dano, que mostrou não ser o suficiente. Ele continua atacando e atacando desesperado por jantar esse urso, e então vemos que um braço seu saiu voando por ali. Eis que o dia 34 chegou e vemos a finaleira da batalha e como ficou o salão de festa dessa brincadeira toda. Gobiru ganhou, mas acabou com os dedos do urso enterrados em seu peito. Ele pega aquela mão e mete a dentada e finalmente ele consegue comer o urso e recebe um monte de poderes poderosos, e entre eles estão dano pesado e força avassaladora. Gobiru então desmaia e vemos novamente que ele superou seus valores de nível e atendeu a todas as condições. Isso agora o permite evoluir a uma espécie rara de ogro. Sua consciência está desaparecendo, então Gobiru simplesmente seleciona sim, sem ler. A cena corta e vemos o dia 35. Gobiru continua a comer o urso e ganha ainda mais traços poderosos incrivelmente. Ele alcança sua faca, que parece ser muito menor do que antes, e Gobiru fica chocado ao perceber que se tornou um ogro. Gobiru retorna à aldeia, mas todos estão aterrorizados com ele, temem estar sob ataque. Ele se prepara para fugir enquanto se perguntam por que o ogro está sorrindo para eles e desejam que Gobiru estivesse ali para salvá-los. Por sorte, Gobimil reconhece, mas em vez de se surpreender com sua evolução, ela fica brava com ele por ele ter desaparecido por tanto tempo. Ela acaba se machucando, mas ainda assim repreende Gobiru. Ela, mostrando quem manda na bodega, começa a expressar que está chateada por ele ter perdido o braço, mas os outros estão admirados por ele ter derrotado um urso vermelho. Gobidi, por sua vez, é o mais chocado de todos, pois ele aponta que Gobiru conseguiu derrotar o mestre das florestas do norte apenas um mês após seu nascimento. Todos tinham perguntas para ele, mas Gobiru estava apenas feliz por ter sobrevivido e conseguido chegar à sua nova casa e ao seu novo mundo. E o episódio acaba, e se você quer continuar essa história, deixe aqui nos comentários que você quer a parte 3 e deixe o like para fortalecer o vídeo. Começamos o episódio exatamente onde paramos no anterior, onde vemos que todos ainda estão impressionados com a evolução de Gobiru. Ele então decide verificar como estão as mulheres humanas, mas é seguido de perto por Gobimi e a Ruiva por alguma razão. Como esperado, as humanas ficam aterrorizadas ao vê-lo, mas ele consegue acalmá-las ao se identificar. Gobiru então parece perturbado enquanto Gobimi belisca sua perna. A ferreira fica desapontada ao ver que ele estragou o machado que ela fez pra ele, mas revela que fez sua faca com uma pedra espiritual especial. Gobiru a elogia, mas percebe que as outras garotas começam a beliscá-lo com mais força. Então as gêmeas precisam de ajuda com as tarefas da cozinha, então Gobiru diz que designará alguns goblins para ajudá-las. Ele fica impressionado por elas terem se acostumado tão rápido com sua presença e diz que elas seriam ótimas esposas. Ele questiona se elas querem ser suas esposas e elas o chamam de espertinho. Gobiru fica encantado com o sorriso delas, mas a Ruiva e a Gobimi ficam ainda mais pistolas. Gobiru então descobre que a guria de óculos ali, a alquimista, fez veneno, e quando a questiona, ela diz que inicialmente ela projetou isso para a defesa pessoal, mas agora que há um Goblin de confiança como Gobiru, ela não vê mais necessidade de utilizar isso. Gobiru então a levanta e admira seu sorriso também, mas sente imediatamente a intenção assassina das outras garotas. Gobiru então passou o tempo todo animando as garotas e percebe que nessa brincadeira ele quase derreteu o cérebro de tanto cansaço mental. O dia 36 chegou, Gobiru percebe que não pode mais treinar com os outros, ele ficou tão poderoso que os Goblins normais acabavam em condições críticas numa batalha, até com seus golpes mais leves, como por exemplo a armadura de Gobikiti, que quase não resistiu. Enquanto Gobiru cura um Goblin ali, quase foi de vala, ele se pergunta o que há de errado com Gobikiti. Gobikiti diz que não é nada enquanto vai caçar, mas Gobiru percebe que algo errado não tá certo e pra mim ficou na cara que isso aí tá com cara de ciúme. Além disso, Gobiru começou a notar que Rob Sato e Gobimi começaram a caçar juntas. A mulher ruiva está treinando sozinha e Gobie se entregou ao seu hobby de minerar pedras espirituais. Quanto a Gobiru, vemos que ele ainda pode usar seu braço ausente como se fosse um slime, graças ao fato de ter comido um slime antes. Gobiru se pergunta se Gobikiti ficará bem, mas Robsei aponta que depende muito mais do esforço dele nesse caso. Os dois então discutem enquanto ele pede para que ela devolva seu livro, enquanto reflete que finalmente conseguiu ter um dia relaxante na vida. O dia 37 chegou. Gobie entra em pânico ao encontrar uma pequena criatura em péssimo estado. Gobiru faz o possível para curá-la, mas percebe que ela perdeu muito
sangue, então ele decide que precisa conseguir um medicamento estimulante de sangue com a alquimista. Felizmente essa parada ali funcionou e eles explicam quem são para a coisa que eles chamam de carbúnculo. A carbúnculo se apresenta como um Returner e revela que foi atacada por humanos. A gema em sua cabeça é um material de alta classe, então seu preço é estabelecido na bagatela de 1 bilhão de ouro. Returner pede para que eles emprestem seu poder a ela e implora para que eles se livrem dos humanos que a atacaram. Gobiru, em seus pensamentos, demonstra então conhecer a história dos carbúnculos. Seu mestre, Velvet, era um mago lendário famoso que os criou para vigiar seu esconderijo secreto de tesouros. Returner explica que quando foi atacada, seu núcleo foi quebrado, então sua expectativa de vida reduziu pra caramba. No quarto do tesouro secreto estão itens de classe lendária que Velvet colecionou durante toda a sua vida. Returner explica que seu mestre detesta humanos. Ele prefere que os goblins peguem todo o tesouro em vez dos aventureiros humanos. Eles podem ficar com tudo, então Gobiru declara que eles irão. A garota ferreira dá a ele sua nova adaga e ele vê que as humanas estão assustadas com o fato de que ele vai agredir outros humanos, mas ele deixa claro a elas que ele vai tentar resolver a parada no gogó. Então elas não precisam se preocupar, pois as medidas drásticas só serão tomadas se as coisas desandarem, e eu aposto que elas vão desandar. A cena corta e vemos que eles estão passando por um buraco que Gobiru fez e esse é o caminho para a sala do tesouro. Gobiru decide inicialmente tentar persuadir os humanos a partirem, então ele diz aos outros para se esconderem. A cena evolui e vemos que ele encontra os aventureiros que estão procurando pela sala do tesouro, mas eles pensam que ele é apenas outro monstro que precisam derrotar. Eles então o atacam, mas percebem que a maionese deles vai desandar quando o nosso prota demonstra conseguir ver um assassino ali que aparentemente estava usando o poder de ocultação. Gobiru então começa com a palestrinha explicando a eles que isso ali não é um bordel para eles acharem que pode fazer a festa, e por ser propriedade de alguém, o que eles estão fazendo agora é roubo e assassinato, determinando que eles não têm salvação. Os humanos ali ficam apenas chocados que um ogro daquele tamanho consegue se comunicar com eles, e Gobiru diz que felizmente para eles ele também tem um bom coração. Ó, que fofo. Eles se recusam a ouvir enquanto o atacam, mas Gobiru apenas desvia facilmente de tudo, e mais uma vez ele pede pra galera ir embora, ou seja, nosso prota tá tentando, e eles, demonstrando uma insistência absurda que chega a dar raiva, não o ouvem. Então Gobiru começa a avaliar a situação. Os humanos têm 3 na linha de trás, enquanto estão usando muitos itens mágicos de classe elevada. Infelizmente para eles, fica claro para Gobiru que eles estão confiando demais no aumento de nível para aumentar sua força, e isso por si só não tem como salvar eles, pois apesar da força, a coordenação do grupo em geral é lamentável, e por consequência, Gobiru conseguirá facilmente derrotá-los. Eis então que, em meio a todo esse raciocínio, um mago consegue desferir um ataque poderoso em Gobiru e comemora ao pensar que conseguiu explodir a cabeça do nosso prota. E bem, parece que agora Gobiru ficou com a cabeça quente, pois ele determinou que permitiu que eles vivessem até esse ponto, mas como o diálogo não serviu pra nada, eles estavam procurando contato. Bem, o contato virá, e quando eles percebem que o feitiço mágico de nível 3 só piorou a situação, meu amigo, não passava nem Wi-Fi no esmeliante ali. Gobiru então declarou que a paciência dele se esgotou. Ele sinaliza para os outros para atacar e eles entram em ação. Gobiru saca sua lâmina e diz aos humanos para se arrependerem por não terem partido quando ele deu a chance. Depois, Gobiru revela que eles eliminaram os aventureiros e os comeram. Isso dá a Gobiru um monte de novos poderes, incluindo assassino, grande mago e encantador. E isso não é tudo, já que havia alguns aventureiros de alto nível entre eles e eles tinham alguns saques muito bons. Há um anel raro e uma bolsa de armazenamento de itens com um monte de itens dentro, então Gobiru apenas os come também. Entre outras coisas, isso permite que Gobiru convoque uma caixa de itens que pode armazenar uma quantidade incrível de bugiganga nas aventuras. Isso é uma baita mão na roda. Eles então vão para a sala do tesouro, onde Returner agradece a eles. Ela explica que seu mestre Velvet é ótimo com espíritos, razão pela qual muitas pedras espirituais podem ser mineradas lá. Ela deseja boa saúde a Gobiru enquanto eles se despedem e ela desaparece. É um momento triste, então Gobiru apenas come a gema de sua cabeça que ela deixou para trás. Gobikti pergunta se Gobiei está bem e ela diz que sim, e o Manolo recebe um sorrisinho bonito em troca. Voa, meu campeão, vai que é tua. Eles fazem um momento de silêncio por Returner e depois Gobiru decide que eles vão pegar todo o tesouro e dividir entre si. Gobiru se encanta com sua caixa de itens, pois ainda tem muito espaço mesmo depois de encher tudo com tesouro. Gobiru não gosta da ideia de deixar o corpo de Velvet ali, então ele o crema. Eu achei que ele ia comer. Surpreendentemente, isso deixa algum tipo de manopla. Gobiru a experimenta e essa manopla acaba se ligando no seu corpo, se prendendo ali, se tornando seu novo braço. E bem, achei que o doidão ia virar o Thanos nessa brincadeira. Os outros ficam maravilhados ao vê-la e Gobiru mostra o que ela pode fazer, pois sente como se fosse seu próprio braço. Quando eles partem, Gobiru decide fazer uma festa para comemorar a missão bem sucedida. No dia 38, Gobiru avalia todo o saque que conseguiram
conseguiram com a Ferreira e descobre que tudo é incrivelmente raro e poderoso. No dia 39, Gobiru explica que deu alguns itens mágicos aos Hobgoblins do grupo. Quanto a si mesmo, Gobiru escolheu pegar a lança vermelha. Isso, juntamente com outros 2 itens que escolheu, significa agora que ele possui 3 artefatos de classe lendária. A classe lendária é a segunda mais forte classificação de itens, ficando atrás apenas da classe fantasma. E o que se fala é que o detentor de itens de classes lendárias podem governar países inteiros com apenas 1, e o nosso prota ali já tem 3. Mais tarde naquele dia eles saem para caçar ingredientes para uma sopa de urso e Gobiru fica feliz em ver que todos estão ficando fortes. No dia 40, Gobiru sai em busca de monstros que ele nunca viu antes. O primeiro que ele encontrou foi uma aranha dourada que largava uns itens de aparência valiosa. Usá-los permite que agora ele faça cordas de ouro, das quais ele tem certeza que poderá fazer acessórios. O próximo animal foi um cervo vermelho, mas ele come apenas um deles e não lhe deu nenhum poder diferente. Conforme ele explora a floresta, acaba encontrando uma grande árvore. Ele explica que nesse mundo existe uma espécie chamada Dríade. De acordo com Gobiru, elas seduzem os machos de outras espécies inteligentes e os usam como sua própria nutrição. Dríades são apenas mulheres e são tão belas que os homens são incapazes de se conter após olhá-las. A razão pela qual Gobiru está explicando isso é porque uma dessas Dríades apareceu diante dele. Ela admira os enormes músculos de Gobiru e diz que gostaria apenas de conversar. Gobiru luta para controlar-se diante de seu charme e eu tô controlando o riso e ele precisa fazê-lo, pois do contrário, ela literalmente vai transformar ele em rango. Ele decide evitar isso a todo custo e não pode baixar a guarda. Gobiru decide que deve usar uma habilidade que nunca utilizou antes, chamada libido. E bem, o episódio a partir daqui poderia se chamar Madeirada, pois após passar a bagatela de 5 horas com a Dríade, gente, 5 horas fazendo exatamente aquilo que vocês estão pensando, 5 horas, gente, o Proto é uma besta enjaulada. Após essa fração de eternidade com requintes de ficção, Gobiru ganha uma característica chamada Bênção da Dríade. A Dríade ainda está viva de alguma forma, então diz a Gobiru para voltar logo, mas ele apenas diz que voltará se sentir vontade. Depois, Gobiru toma um banho no lago e logo é cercado por homens lagarto. Ele declara que hoje ele tá leve com raciocínio bom, por que será, né? Então ele declara que hoje ele é invencível e derrota rapidamente eles um por um com extrema facilidade. No dia 42, Gobiru descobre que 2 goblins têm aptidão para magia. Elas imediatamente se tornam parte do pelotão de Hobsei, mas o sorriso malicioso dela até preocupa a Gobiru. Mais tarde naquele dia, Gobiru aprende a encantar sua arma, mas isso parece chatear a garota Ferreira. No dia 43, Gobmi está braba com o Prota, mas ninguém explica o porquê e apenas dizem pra ele usar a cabeça. A Ruiva está igualmente pistola e as gêmeas cozinheiras parecem chateadas também, pois tentam alimentá-lo com comida envenenada. A Alquimista fica surpresa que alguém tão perceptível quanto Gobiru não tenha notado e revela que as garotas estão chateadas porque estão com ciúmes. Elas sabem que ele teve um encontro com alguém e ele fica chocado ao descobrir que ele tem marcas de beijo no pescoço. Gobiru não tinha ideia e amaldiçoou a Dríade por fazer isso de propósito. Gobiru tenta pensar no que fazer a partir de agora, mas fica chocado quando a Alquimista revela que ela sente o mesmo que elas e lhe dá um beijo. Ela espera que ele aceite seus sentimentos, mas Gobiru não esperava isso dela. Ele pensa em como isso faz feliz e Gobmi chega furiosa. Ela quer que Gobiru a trate da mesma maneira e todas as humanas chegam por ali e querem dizer o mesmo. A cena então muda de perspectiva e vemos ali fora do quarto Gobie explicando a Gobikiti que Gobiru selou a porta e que eles estão muito ocupados sim. Enquanto vemos que a janta do Prota foi pesadíssima, rendendo a ele ainda mais poderes especiais. E que poderes vocês podem estar se perguntando, gente? Bem, saca só a build do maluco: manipulação atmosférica, metamorfose, manipulação de fluidos corporais, libido, vampirismo, penetração potencializada e estocada tripla. Caralho, o negócio despirocou totalmente nesse final de episódio. E enquanto a indecência rola solto, o episódio acaba e eu já nem sei mais o que dizer. A única coisa que eu pergunto é: você quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa nos comentários que você quer a parte 4 para que eu traga lá pra você e deixa o like pra fortalecer o vídeo. Começamos o episódio após uma noitada daquelas. Gobiru percebe que alguém se aproxima e descobre que é um grupo de elfos nobres. Os humanos estão prestes a atacá-los para obter seu tesouro, então eles procuraram a ajuda dos goblins. Um dos elfos ali resolveu pagar de bonzão, mas oferecem comida para vários meses para a aldeia em troca de ajuda, e Gobdi acha que essa é uma oferta boa, mas surpreendentemente Gobiru recusou. Ele não está preocupado com a situação, ele quer que eles sejam mais respeitosos ao pedir ajuda a alguém, e o elfo se prepara para atacar Gobiru,
Gobiru, mas ele faz os doidos ali quase molhar as calças apenas com um olhar ameaçador. Gobiru então adverte que ele diga aos seus arqueiros escondidos para baixarem seus arcos. E um deles até tentou atirar nele, mas não teve chance de feri-lo. O elfo, entendendo a situação, os faz parar de atacar e Gobiru explica que está rejeitando a oferta porque simplesmente não quer ajudar um bando de gente desrespeitosa. No entanto, os goblins também vivem nessa floresta, então se os humanos quiserem fazer uma baguncinha por ali, ele não vai se opor a contribuir para a ordem local. Gobiru então surpreende a todos ao utilizar sua arma lendária para ameaçar todos os elfos de uma só vez. Ele ainda nem entende completamente como essa arma funciona, mas se ele esfaquear algo com ela, ele pode produzir uma quantidade ilimitada de lanças que se estendem por 100 metros. Os elfos fogem apavorados e Gobiru espera não vê-los por um bom tempo. No dia 45, Gobiru caçou aproximadamente 20 slimes cinzas nas profundezas da floresta. Comer seus núcleos lhe concedeu várias habilidades, incluindo tolerância a ataque físico, criador de dublê próprio e recomposição por reposição de fluidos. Gobiru então experimenta a habilidade de autoclonagem e descobre que pode criar uma versão minúscula de si mesmo a partir de seu sangue. Ele pode até ver através dessa criatura, o que significa que eles têm sentidos conectados, e isso dá a Gobiru uma ideia muito interessante. Então chegamos no dia 46, ele pede às garotas para que façam algumas roupas com tecido misturado com o seu clone de sangue. Dessa forma, as roupas podem servir como um transmissor em caso de perigo. Então vamos para o dia 47, onde um dos mini exploradores de Gobiru descobre que os elfos não aprenderam a lição, pois estão retornando. Dessa vez Gobiru apenas emite um rugido alto de dentro da caverna e os elfos ficam paralisados de medo. Gobiru nem diz uma palavra quando aparece e simplesmente os captura. O líder dos elfos explica que a falta de respeito de Gobiru, quem diria quem tá falando de falta de respeito, feriu seu orgulho e que ele merece morrer por conta disso. Os outros elfos, no entanto, pedem desculpas por não terem conseguido deter seu chefe. Gobiru então toma uma decisão, mas ela é severa. Seu chefe já pode ser considerado morto, ele vai de arrasta, mas o resto terá uma chance de sobreviver. Gobiru os coloca para enfrentar os goblins em uma luta simulada e os elfos que vencerem irão viver. A escolha de Gobiru é justa, pois ele declara que quem quer sobreviver vai ter que lutar com tudo que tem para isso. No final, dos 23 elfos, 6 foram derrotados e todos, por coincidência ou não, eram homens. Então Gobiru admite para si mesmo que ele manipulou as lutas, pois não queria ver as mulheres sendo eliminadas. Gobiru então devora os perdedores e adquire muitas habilidades. Então o prota revela aos sobreviventes que agora eles serão prisioneiros. Eles pensavam que seriam libertados, mas Gobiru os lembra que ainda tentaram eliminar os goblins. Gobidi acha que os prisioneiros elfos serão muito divertidos e eu urrei com ele nessa cena, meu Deus. Gobiru, por sua vez, o lembra de que existem regras contra tocar prisioneiros. Gobidi promete obedecer ao seu líder, mas ainda assim implora, pois ele tá desesperado. Gobiru então vai dar o castigo final ao líder da unidade elfa. Chegamos no dia 48, onde vemos que Gobikti atingiu o nível 100. E no dia 49, todos ficam maravilhados ao ver que Gobikti evoluiu para uma variante especial. Sua cor vermelha escura é o resultado de uma bênção do semideus da chama e sua pele de coloração de ferro é uma bênção do semideus da guerra. Gobikti explica que Gobiru não tinha com quem treinar desde que se tornou um ogro e Gobikti estava preocupado que nunca o alcançaria. No entanto, agora Gobikti é diferente, então eles vão trocar socos lá fora para treinar. Gobiru ainda domina a luta, mas Gobikti consegue se defender surpreendentemente bem. Gobiru eventualmente vence a luta, mas o combate provou para ele que Gobikti é realmente um rival interessante. Naquela noite, Gobiru estava exausto e foi abordado por uma figura estranha. Essa coisa pede desculpas por algum motivo e dá a Gobiru um presente, pois é o mínimo que pode fazer. Gobiru acorda, mas não tem ideia do que acabou de acontecer. No dia 51, Gobiru se pergunta se Gobikti inspirou os outros, pois agora temos mais 4 hobgoblins na vila. Um até é adequado para ser um mago e o outro será um clérigo. O nome do clérigo é Gobidi e ele promete curar o máximo de pessoas possível. Hobsei também evoluiu, tornando-se da linhagem dos Lordes da Magia como meia Lorde Feiticeira. Os Lordes Feiticeiros geralmente não têm marcas como as que ela tem nos braços e Gobiru percebe que se parecem com as que estão em seu próprio corpo. Hobsei transborda de mana e quer testar sua força ao ar livre. A cena muda e vemos ela demonstrando seu poder imenso com um ataque de fogo, explicando que consegue fazer mais uns 20 daqueles pelo menos. Isso é impressionante, mas ainda mais surpreendente é que ela ainda é apenas uma meio Lorde Feiticeira e certamente ela evoluirá
evoluirá para uma Lorde Feiticeira completa na próxima vez, e isso lhe concederá ainda mais poder. Gobiru lhe dá um novo equipamento para acompanhar sua evolução, e ela diz a Hobsato, que está demonstrando ali uma certa inveja, que logo ela vai evoluir também. Gobiru percebe que as evoluções têm sido frequentes e suspeita que ele seja a principal razão para isso tudo. Afinal, o ambiente de um Goblin durante o primeiro mês de vida tem um grande impacto sobre o seu crescimento como um todo. É ótimo ver todos ficando mais fortes, mas Gobiru admite que nem todos na aldeia têm a mesma sorte. Então chegamos ao dia 52, a geração mais velha de Goblins expressa seu descontentamento. Eles tentaram acompanhar os mais novos, mas estão sendo deixados para trás. Eles então decidem deixar a aldeia e ficam chocados quando Gobiru decide não tirar a vida deles por traí-lo. Gobiru explica que eles não estão roubando nada, então é a escolha deles partir. Gobiru então lhes dá um presente de despedida, uma faca feita de mithril, tão afiada que ali corta até o pensamento, se possível. No dia 53, Gobiru encontra um humano que foi morto por um orc. Não havia mais esperança para ele, mas depois de Gobiru o consumiu, descobriu que ele tinha uma habilidade muito interessante. Ele espera que usá-la bem seja uma forma de honrar o homem. Essa habilidade é chamada de Domador de Monstros. Naquela noite, Gobiru fica ainda mais feliz do que nunca quando ele descobre que a alquimista fez aquilo que ele tanto queria, ou seja, Billy tinha a bebida alcoólica. No dia 54, Gobiru anuncia que a geração anterior de Goblins deixou a aldeia e ele oferece a outros a chance de se juntar a eles. Ninguém mais quer partir, então eles brindam. O dia 55 chegou. O genial Gobiru trabalha na produção de brincos com seu sangue neles, para que possam servir como se fossem dispositivos de comunicação. Já no dia 56, Gobiru descobre que eles funcionam perfeitamente, então ele faz o suficiente para todos da aldeia. No dia 57, Gobiru derrota um tricórnio e testa sua habilidade de domador de monstros que adquiriu do humano. Isso funciona muito bem e o tricórnio se torna seu primeiro familiar. O dia 58 chegou. Descobrimos então que Gobiru agora também tem um urso pardo como familiar, e não apenas ele também tem o líder da matilha dos lobos, se tornando seu animal de estimação, e ele auxiliará por ali como um guarda para as mulheres humanas. No dia 59, Gobiru tem uma ótima surpresa. A garota de cabelos vermelhos, que era muito fraca no início, se tornou uma guerreira poderosa. Enquanto eles comem, Gobiru se surpreende quando ela descobre que acabou de conseguir uma nova ocupação. Momentos depois, ela exibe sua nova habilidade de caça e Gobiru explica que seu novo emprego é soldado no ar. Agora ela precisa comer monstros periodicamente ou vai de arrasta. No entanto, isso resulta em um crescimento surpreendente por parte dela. Mais tarde, Gobiru é informado de que humanos têm atacado os Goblins que vagam pela floresta, então ele percebe que está quase na hora da guerra entre elfos e humanos. No dia 60, Gobiru sente que os kobolds estão sendo perseguidos por algo que ele nem consegue detectar com sua habilidade de busca. Quando os kobolds chegam à caverna, eles descobrem que os perseguidores são guerreiros esqueletos. Os arqueiros de Gobiru tentam abatê-los, mas as flechas não fazem efeito. Há uma quantidade enorme de esqueletos, então Gobiru teme que a maionese desande por ali. A habilidade de busca de Gobiru permite que ele veja um grande sinal por trás de todos os esqueletos, que é provavelmente a coisa que os está criando. Os outros tentam combater os esqueletos, e quando um ataque de Hobsato o atinge, faz Gobiru perceber algo. Combater os esqueletos com armas não adianta de nada, mas socá-los é muito eficaz. Gobiru então pede que todos larguem suas armas e partam todos para a trocação de mãos limpas contra eles. Ainda há muitos desses seres, então Gobiru decide que terá que encerrar a batalha. Eles pedem um prazo gigantesco de 10 segundos. Ele começa a contagem regressiva em sua mente, enquanto ele vai avançando ali para o exército de esqueletos. Ele então termina 3 segundos antes do previsto e consegue destruir o monstro que estava criando todos os esqueletos. Ele então comeu o esqueleto e esse lhe forneceu a habilidade de invocar mortos-vivos inferiores e materialização de equipamentos de alto nível, entre outras coisas. Passada então a euforia, os kobolds então pedem desculpas por terem causado esse transtorno e eles explicam que acidentalmente escavaram um tesouro de Velvet que os Goblins haviam saqueado anteriormente e despertaram seu guardião, o esqueleto maior. Em um último esforço para sobreviver, eles correram para a caverna que pertence a Gobiru, que agora é tido como um ogro assustador. Esses kobolds agora chamam Gobiru de seu senhor, mas Gobiru aponta que ele eliminou muitos de sua espécie, então isso não faz tanto sentido. Eles, por sua vez, demonstram imensa gratidão por ele tê-los salvado e dizem que entendem a situação onde o forte devora o fraco, mencionando que essa é apenas uma lei natural. Eles devem suas vidas a ele, então declaram que o que vai acontecer com eles a partir de agora é totalmente decisão de Gobiru. Gobiru entende tudo isso, mas ele primeiro quer tratar dos ferimentos dos feridos e chama ali o clérigo para isso. Gobiru então olha ao redor para todos em sua caverna e menciona que ele não tem ideia de como tudo isso aconteceu, mas ele reúne um grupo bastante interessante por ali. Afinal, temos kobolds, temos elfos e temos goblins. E com isso terminamos o episódio e eu tô ansioso pra cacete pra ver de que forma os kobolds e os elfos irão participar da história a partir de agora.
Você quer descobrir comigo como continuará a história de Gobiru e seus aliados? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 5, mete o dedão no like pra fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho pra fortalecer o canal. Iniciamos o episódio no dia 61, onde Gobiru sai para caçar com Gobkiti e acabam avistando 12 soldados humanos armados. Eles os seguem e Gobiru aproveita sua habilidade para espioná-los. Nisso, ele descobre que os humanos planejam sequestrar a filha do líder dos elfos. Além disso, um dos elfos é quem está vazando as informações, ou seja, temos um traidor. A filha do líder está voltando de um festival e os humanos iniciam o ataque, conseguindo eliminar vários de seus guardas e, por consequência, capturam. Gobiru se sente mal apenas observando a ser levada, então ele a resgata e faz os outros humanos de prisioneiros. No dia 62, ele fica sabendo que o exército humano planeja agir em aproximadamente 20 dias. Gobiru então devora todos os 12 humanos e adquire diversas habilidades deles. Quando a elfa acorda, ela fica aterrorizada com Gobiru. Ele percebe que ela possui asas, o que é raro entre os elfos. Gobiru tenta acalmá-la, mas ela entra em pânico, pensando que ele fará algo terrível com ela. Após algum tempo, ela finalmente se acalma depois de beber um chá tranquilizante feito pela alquimista, mas fica chateada ao saber que Gobiru não conseguiu salvar seus guardas. Ela o culpa por apenas assistir ao ataque, mas ele explica que a guerra entre humanos e elfos não é de seu interesse. Além disso, ele alerta que ela tem coisas mais importantes com que se preocupar, principalmente com o X9 que entregou informações sobre eles para os humanos. Ela então desaba de chorar e Gobiru a aconselha a descansar antes de levá-la para casa. Naquela noite, Gobiru precisa lembrar o ancião para manter suas mãos longe dela e, mano, eu vou de básico, velho, dando a sarrada no ar, tá doido? No dia 63, eles levam a elfa para casa. No caminho, ele questiona ela sobre suas asas e ela explica que as asas são características dos elfos altos, que são a evolução dos elfos normais. Geralmente elas são ocultadas dentro de seus corpos para evitar chamar a atenção dos outros, mas ela é tão inexperiente que às vezes elas aparecem. Quando eles chegam à Vila Élfica, Gobiru percebe que 25 arqueiros estão mirando nele com flechas de mithril. Por sorte, a filha do líder explica que o ogro salvou sua vida. O líder agradece por salvar sua filha, mas Gobiru explica que não agiu por boa vontade. Ele deseja uma recompensa e reflete sobre como ele colocou o chefe em uma posição delicada, pois nessa ação ele mostrará o quanto sua filha realmente significa para ele. Isso dá a Gobiru a chance dele entender melhor o julgamento do líder, e a recompensa de Gobiru é um item chamado Feonot, um tesouro familiar e item mágico. A filha fica chocada que ele aceitaria isso, mas o líder explica que esse é um preço pequeno a pagar pela segurança dela. Gobiru ficou satisfeito com isso e em troca oferece aos elfos informações sobre os movimentos do exército humano. As duas partes agora estreitam seus laços e os elfos fornecem aos goblins uma grande quantidade de equipamento de mithril. O líder então pergunta se eles sabem algo sobre um grupo de seus lutadores de elite que desapareceram uns dias atrás, mas Gobiru se faz de bobo ali e diz que não sabe nada sobre eles. O líder ainda oferece a Gobiru uma boa bebida como presente e Gobiru ficou doidão por ela e promete ajudá-los sempre que precisarem. Naquela noite, Gobiru não consegue acreditar no quão delicioso é o álcool que eles produziram. No dia 64, Gobiru fica chocado ao descobrir que Gobmi evoluiu para uma variante de Dhampir. Além disso, eles têm 8 novos Hobgoblins na vila. Gobmi agora possui algumas novas habilidades. A deusa do gelo deu a ela a habilidade de criar e manipular grandes quantidades de gelo. Sua habilidade de olhos malignos pode seduzir os inimigos e fazê-los lutarem entre si. Gobiru parece reconhecer sua aparência, mas ele não tem certeza do motivo. Gobie também evoluiu, agora ela é uma meia senhora da terra. Senhores da terra têm a habilidade de manipular o solo. Ela também pode fortalecer seu corpo e usar magia de relâmpago para detectar gemas. Quanto ao Hobsato, ela evoluiu para uma meia Lorde Sangrenta. Eles têm a habilidade de controlar o sangue e transformá-lo em armas. Além disso, todos esses goblins evoluídos têm tatuagens por algum motivo e todas estão em locais diferentes. Eles dizem que as tatuagens lhe dão poder, então Gobiru espera aprender mais sobre elas. Devido a todas as suas evoluções, Gobdi decide dar novos nomes a todos eles. Então Hobsei se chamará Feiticeii, Gobmi se chamará Dami, Hobsato se chamará Sanguessato, Gobie se chamará Terrae, Gobkiti se chamará Ogrokiti, Gobdi se chamará Hobdi e Gobiru se chamará Ogiru. Em seguida, vemos um gráfico que classifica as raças em termos de poder. Ogros ocupam o 5º lugar, Meia Lorde Sangrenta em 4º, Meia Lorde da Terra em 3º, Meia Lorde Feiticeira em 2º e os Dhampers em 1º. Ogiru sabe que os elfos pedirão a eles ajuda quando sua batalha contra os humanos começar. Ele determina que precisam de tantos recursos quanto possível, então distribui brincos de comunicação aos novos camaradas. As garotas elfas que estão por ali se recusam a usá-los, pois é extremamente tabu para elfos decorar suas orelhas. No entanto, Ogiru leva algum tempo para mudar suas mentes e adivinhem de que tipo?
Eita, nós. Ogiru então faz seus novos aliados se juntarem a eles durante o treinamento. Ele então usa sua habilidade de invocar mortos-vivos inferiores. Ele invoca esqueletos para que eles possam fazer alguns treinos práticos. Ogiru, no entanto, faz algumas mudanças e os invoca com alguma armadura. Quanto mais armadura um esqueleto possui, maior a qualidade ele tende a ter. Os elfos lutam e perdem a maioria das suas partidas, mas Ogiru ainda está satisfeito, pois o grupo está construindo confiança. No dia 65, Ogiru descobre que se ele utilizar menos mana, ele é capaz de criar esqueletos regulares, zumbis e outros mortos-vivos. Ele se perguntava qual era o gosto deles, mas descobre que não consegue comê-los, pois eles são fantasmas. Eles são bons para praticar, no entanto, e para ganhar experiência. Eles são purificados e vão de arrasto em segundos durante o dia, então não poder usá-los durante o dia é um problema. O grupo de Ogiru agora tem mais de 100 membros. Os kobolds estão em uma posição bastante baixa, então eles terão que trabalhar mais do que todos os outros. Após uma luta, Ogiru se preocupa que Gobfu esteja comendo carne podre demais, mas ela acha que essa é a melhor. Então chegamos no dia 66. Ogiru chamou Terra-E para fechar a saída da caverna onde os esqueletos estavam saindo. Ele também mandou os kobolds caçarem com o objetivo de conseguir mais familiares lobos. Os kobolds trabalharam mais rápido do que esperava, eles então conseguiram coletar mais 20 lobos. No caminho de volta para casa, eles encontram um javali poderoso e Terra-E o destrói. Mais tarde, a garota ferreira revela que ela aprimorou o machado que Ogiru danificou enquanto lutava contra o urso vermelho. Todo objeto foi modificado com uma liga de pedra espiritual, ferro e mithril. Ogiru fica impressionado e a garota ferreira revela que ela foi capaz de evoluir para uma ferreira elemental. O dia 67 chegou e Ogro-Kiti revela que sempre foi apaixonado por Terra-E. Ogiru diz que isso surpreende um total de 0 pessoas, pois ele dá mais sinal do que um semáforo sobre isso. Então nosso ogrinho Vijola explica que precisa de ajuda, pois não sabe o que fazer. Ogiru então cria um plano para ele. Ele quer que Ogro-Kiti faça algo naquela noite e espera ouvir boas notícias pela manhã. Naquela noite, Ogro-Kiti diz a Terra-E o que sente e ela parece receber bem seus sentimentos. Na manhã seguinte nós vemos o Ogro-Kiti, que bem, digamos que se sente renovado e mais forte do que nunca durante uma batalha contra Ogiru. Ogro-Kiti consegue acertar mais ataques que o usual e Ogiru fica feliz que as coisas parecem ter dado certo para o seu amigo. Acontece que Terra-E conversou com Dami sobre isso no dia anterior, então Ogiru e Dami prepararam o cenário para eles. Ogro-Kiti demonstra estar tão forte e cheio de energia hoje que Ogiru teve que se substituir por um esqueleto durante o treinamento para não sair todo cheio de hematomas. Após o treino, o grupo usual foi caçar. Eles encontraram muitos monstros e insetos que eles nunca tinham visto antes, então Ogiru ganha ainda mais habilidades. A mais interessante delas é a Exoesqueleto. Ogiru a usou e ficou chocado ao descobrir que agora ele basicamente se tornou um Power Ranger Ogro. Esse novo Exoesqueleto é extremamente durável, ele tem a habilidade de se reparar e dispersar impactos. É um pouco chamativo demais para o gosto de Ogiru, mas Dami diz que ele parece legal. Ogiru então tenta voltar para suas roupas antigas, mas acaba ficando nu. Acontece que suas roupas normais foram usadas para criar o Exoesqueleto. É uma pena, pois ele realmente gostava de sua roupa, já que ela tinha sido feita pela pele do urso vermelho. Ogiru então descobre que essa habilidade de Exoesqueleto é ainda mais incrível, pois permite que ele registre 5 formas. Uma das formas usou o urso vermelho, então ele pode registrar mais 4 delas. Ogiru pensou um pouco e decidiu que quer formas para batalhas aéreas e marítimas. Então, para começar, ele registra uma forma dos insetos para que ele possa ganhar asas e voar. Ele teve bastante dificuldade para controlar as asas, então ele vai precisar praticar muito para dominar essa habilidade. O dia 69 chegou e com ele o céu tá desabando de tanto chover. Então a Ruiva quer que Ogiru lute contra ela. Ela tem feito progresso constante nas suas batalhas, então tem pedido mais treinamento ultimamente. Ogiru então pensa em como ela costumava aparecer o filhotinho de cachorro caramelo, mas agora aparece mais com um Doberman adulto. Quanto à garota ferreira, ela tem se encontrado regularmente com os elfos para trocar ideias sobre novas armas. Ela está trabalhando no desenvolvimento de uma besta de repetição, e os testes se mostraram tão promissores que Ogiru pediu para que ela começasse a fabricar essas armas. Ogiru então deu a ela mais materiais na esperança de que ela pudesse fazer uma nova arma para ele. As irmãs chefes também receberam um novo título chamado chefe de cozinha. Ogiru então mandou elas tentarem recriar pratos de sua vida passada, como batata frita, por exemplo. O cara muda até de vida, mas o fast food não sai do cara. Incrível desejo do humano em comer porcaria. Depois disso, Ogiru teve uma reunião com a alquimista sobre a fabricação de itens mágicos. Ela revela um item que ela criou a partir dos ossos dos esqueletos pretos. É um prego de osso que tem a habilidade de congelar quem for atingido no lugar. As outras garotas não flagram Ogiru, dando uns pega na alquimista, mas ele não elabora o que acontece depois, porém todo mundo já sabe. No dia 70, alguns elfos chegam em nome do chefe elfo. Esses elfos passam por seus antigos camaradas a caminho, mas os brincos de Ogiru tinham um efeito de disfarce que os fazia parecer elfos escuros. O garoto elfo revela que os humanos estão fazendo seu movimento. Os elfos não serão capazes de lidar com eles sozinhos, então eles precisam da ajuda de Ogiru. O preço não é uma preocupação para eles, pois o chefe quer apenas que o inimigo
inimigo seja completamente eliminado. No entanto, o contrato será considerado nulo se Ogiru recuar. Ogiru então aceita o trabalho, mas ele explica que só vão fazer isso se tiverem liberdade para agir livremente. Ogiru então instrui ao garoto a dar ao chefe elfo uma pulseira para que eles possam se comunicar. A informação é uma arma crucial e Ogiru já tem até seus mini-sangue cobrindo toda a floresta. Ogiru então reúne todos e declara que é hora de colocar tudo que eles aprenderam em uso. A partir desse dia, eles se tornarão uma companhia de mercenários. Eles agora são uma força profissional de lutadores e todos gostam da ideia. Ogiru decide que eles se chamarão Companhia Mercenária Parabellum e diz a todos para se prepararem para a batalha, pois é chegada a hora de seu primeiro trabalho e todos começam a gritar o nome de Parabellum. Nisso o episódio acaba e agora resta esperar para ver como o grupo vai atuar a partir de então. Se você quer continuar esse anime aqui no canal, então deixe nos comentários que você quer a parte 6 para que eu traga ela para você, mete a madeirada no like para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal. Começamos o episódio no dia 71, onde vemos que o grupo Parabellum de Ogiru realiza seu primeiro trabalho. Eles contam com um total de 36 membros e com os familiares encantados pela Feiticei, eles sobem o número para um total de 73 membros para agir logo após o amanhecer. A investida será contra um acampamento humano rastreado pelos clones de sangue de Ogiru. A cena corta e vemos que uma barreira envolve a base do exército humano, mas Ogiru usa um atributo em seu braço prateado para destruí-la. Quando a barreira cai, Terrae utiliza suas habilidades para controlar a terra para bloquear qualquer rota de fuga para os humanos, enquanto Dami e Feiticei utilizam um ataque mágico coordenado. Ogiru então invoca uma horda de esqueletos e complementa com lanças apenas por precaução. No entanto, ele se surpreende ao ver que tudo isso não é suficiente para derrotar os humanos. Uma cavaleira está liderando a defesa deles, então Ogiru se apresenta com um rugido. Os humanos percebem que o ogro negro está controlando os mortos-vivos, então a cavaleira declara que eles devem abatê-lo. O mágico humano inicia o ataque e Ogiru fica impressionado em como a cavaleira aumenta sua velocidade. Ele elogia sua capacidade de avaliação à situação e elogia também a mana que ela envolve ao redor de si mesma. Ele elogia também a estratégia dela para arrancar o coração dele. No entanto, tudo isso não é suficiente, pois Ogiru simplesmente a repele. Ogiru então anuncia que gosta do que está vendo, então todos eles permanecerão vivos como seus prisioneiros. A cavaleira se recusa a aceitar os termos dele, dizendo que hoje a vida dele ganhará um ponto final. Ogiru elogia o espírito de luta dela, mas ela diz que se ele quer tanto ela como prisioneira, então ele terá que suar e demonstrar sua força, mencionando que se ela for derrotada, então ele pode fazer como desejar. Ogiru ordena ao seu grupo que elimine todos, com exceção da cavaleira, o feiticeiro, a sacerdotisa e a mulher da espada flamejante. Eles devem ser capturados vivos, mas o resto pode ir de base e ser devorado. Ogiru então explica que o que aconteceu a seguir poderia ser resumido como algo do tipo: por vezes o grupo do Gobiru batia e por vezes o grupo dos humanos apanhava. A gente vai acompanhando o talento incrível dos membros do grupo de Gobiru durante o combate. Os olhos maléficos encantados de Dami fizeram vários soldados humanos lutarem por si por ela, enquanto Ogro Kichi ia deitando a galera na machadada. Sangue Sato, por sua vez, utilizou sua habilidade para transformar sangue em armas e Terrae deu sequência com sua habilidade. Finalmente, eles conseguiram derrotar o inimigo sem nenhuma perda. No entanto, a cavaleira conseguiu alcançar Ogiru uma vez. Seu ataque mal causa danos a ele, mas apenas alcançá-lo já foi impressionantemente suficiente para ele. Nesse momento, o mago humano prepara um ataque e implora para que a cavaleira fuja. Feiticei diz que o ataque do mago é um feitiço de nível 5 e teme que Ogiru possa não resistir a essa. O que piora a situação é que a cavaleira está literalmente largando os tacos para garantir que Ogiru seja atingido pelo ataque mágico. O mago humano se desculpa por não poder se conter mais e libera o feitiço. No entanto, Ogiru declara que venceu, pois não pretende deixar a cavaleira morrer. Ela então observa enquanto Ogiru habilmente cria um escudo mágico. Feiticei também fica admirada com Ogiru, pois esse escudo exigiu que ele combinasse magia de aniquilação de nível 3, um escudo de vácuo de seu braço prateado e algumas outras habilidades. Ogiru teve que se empenhar nessa, mas conseguiu parar o ataque do feitiço do dragão. A cena evolui e o que vemos é uma vitória incontestável do grupo de Ogiru, e ele declara que capturar tantos lutadores poderosos é um grande feito. Além disso, vemos que o banquete do nosso prota resultou em uma caralhada de novas habilidades. A cena corta e vemos que os elfos celebram a vitória, porém, Ogiru vai ver os novos prisioneiros e a galera ali está em maus lençóis. Chegamos então no dia 72, Ogiru explica que com seus brincos colocados, os humanos não podiam mais mentir ou esconder as coisas, então eles obtiveram muitas informações. O ancião elfo solicitou essas informações e se ofereceu a pagá-las com álcool, então é claro que Ogiru, pingoço do jeito que é, aceitou. Usando o item que Ogiru enviou, ele conseguiu passar as informações que recebeu dos prisioneiros, isso inclui as rotas secretas que os humanos estavam utilizando para emboscá-los a seguir. Os humanos planejam utilizar seus números imensos para suprimir os elfos em diferentes direções. Usando esse
conhecimento, o grupo de Ogiru contornou as rotas, armou algumas armadilhas e esperou em uma trincheira. As tropas humanas são lideradas por cavaleiros totalmente armados e há cerca de 500 deles. Além disso, também há por volta de 100 magos por ali. Ogiru explica que seria uma batalha longa e árdua se os elfos os enfrentassem diretamente. No entanto, para Ogiru e seu grupo, isso era praticamente apenas um treino de tiro ao alvo. O Prota então iniciou o ataque, então sua companhia bloqueou as rotas de fuga e usou rochas encantadas para reduzir o número deles. Os 500 cavaleiros rapidamente se reduziram para mais ou menos 300. Além disso, as armadilhas de fossos e flechas diminuíram esse número até mais ou menos uns 100. Ogiru então fica impressionado quando o cavaleiro comandante dos humanos ordena suas tropas a construírem um muro com o que conseguirem encontrar. Isso levou a luta a um impasse, então Ogiru chamou o Uruk-hai para combater o comandante. Os humanos, é claro, reagiram, mas Ogiru enviou guerreiros suficientes para garantir a eliminação de todos os cavaleiros. A única dúvida do nosso Prota é se Uruk-hai conseguirá se conter e poupar o cavaleiro vivo. Eles então começam a lutar e Ogiru reconhece a boa luta do comandante adversário, mas eventualmente Uruk-hai vence. E bem, assim como na batalha anterior, Uruk-hai fez a festa e adquiriu várias habilidades. Uruk-hai menciona que o comandante o faz lembrar de Ogiru e o Prota também concorda com isso. De repente, do Neida, Dami surge por ali e revela que quer ter um filho de Ogiru. Meu Deus! A cena corta para o dia 74, onde vemos que cavaleiros prisioneiros consideram ser capturados vivos mais humilhante do que a morte. Seu comandante, no entanto, os acalma, já que eles têm comida e um lugar para dormir, então não é tão ruim quanto eles dizem. Os cavaleiros apontam que ele vem de uma família pobre, então ele não entenderia e blá blá blá. Basicamente, problemas da burguesia. Mais tarde, Ogiru faz o comandante explicar porque os humanos estão atacando os elfos, e ele descobre que a causa de todo esse conflito é uma princesa que contraiu uma doença rara e fatal em 99% dos casos. Ela está prometida a um rei de outro império, então esse rei ordenou que encontrassem uma cura. Os humanos então descobriram sobre o medicamento secreto dos elfos, feito com a bênção do semideus da floresta, dizendo em resumo que o início dessa guerra toda se dá à ganância humana. Mais tarde, Terra-Rei fica chocada quando algo acontece durante uma sessão de mineração. Todos pensam que eles estão sob ataque, mas descobrem que a água criou uma fonte termal. Ogiru surge por ali com uma touquinha que me fez urrar e conta a todos que isso aumenta a habilidade de cura e elimina quaisquer doenças. Além disso, é ótimo para a pele. Todos então aproveitam os benefícios de seu novo banho e Ogiru agradece a Terra-Rei por ter escavado e o fanservice rolou solto. No dia 75, Ogiru tinha algumas preocupações, então pensou em uma nova estratégia de treinamento utilizando os prisioneiros humanos. A ideia ali é fazer com que os outros do grupo de Gobiru também exercitem suas habilidades de liderança, executando uma batalha simulada com soldados reais. Eles dão ordem a seus soldados devidamente equipados e vencem se conseguirem derrotar o líder do grupo adversário. Ogiru não participará de tudo isso, ficando apenas como juiz. Então como que vai funcionar? Por exemplo, Feiticeiro dará ordens às tropas defensivas e Dami aos arqueiros. E a gente vai vendo que Dami e Feiticeiro se mostram bastante competentes em liderança. Em compensação, Uruk-hai e Sangue-Sato não conseguem nenhuma vitória. Os humanos que estão observando nem conseguem entender o que tá rolando, pois eles não veem sentido em goblins praticando manobras militares. O comandante declara que está cansado de bater em ossos, pois esperava enfrentar Ogiru diretamente. Ogiru fica impressionado com a coragem do rapaz, pois mesmo ele vendo que os companheiros dele estão caindo um após o outro, ele ainda tem coragem de desafiá-lo. Então Ogiru desenvolve uma apreciação pelo homem que ele chama de Cavaleiro de Aço. Só que antes da batalha, Gobiru transfere mana ali pro rapaz para não matar ele e o cara fica chocado ao ver seu corpo coberto de mana. Ogiru explica para ele que ele o esmagaria se não equilibrasse um pouco o campo de batalha. Ogiru então libera parte de seu poder e o cavaleiro se anima ao perceber que Ogiru está disposto a lutar de fato. Então a luta começa e o que a gente vê é que o homem nunca teve chance de fato de vencer, pois Ogiru destrói ele completamente. Ogiru o cura na sequência e Uruk-hai declara que também quer lutar contra esse cavaleiro de aço. Enquanto Ogiru observa eles lutar, ele percebe que Uruk-hai também foi inspirado pelo espírito do cavaleiro de aço. Mais tarde, o homem explica que veio de uma terra onde há diversas raças mistas que convivem em harmonia, e é por isso que ele se dá melhor com o próprio Ogiru do que com aquele bando de nobre água com açúcar. O cavaleiro de aço percebeu a diversidade de raças que Ogiru reuniu por ali e percebe que ele as organizou muito bem. Ele até começa a se perguntar se Ogiru foi enviado por alguma intervenção divina ou algo do tipo, e o homem então diz que quer deixar de ser cavaleiro daquele reino e declara que quer lutar por Ogiru. Ogiru aceita, o que faz com que ele não seja mais um prisioneiro e decide aproveitar o talento dele. Então Ogiru faz esse ruivo seu aprendiz e o instrui a ensinar suas habilidades únicas de combate humano. O dia 77 chegou, vemos que o ancião elfo concorda em assumir os humanos feridos. Ogiru gostaria de saber sobre o medicamento secreto que os humanos estão procurando, e o ancião revela que é na verdade o mesmo medicamento que ele deu ao Ogiru antes, lá quando eles
resgatou a filha dele. Aparentemente, esse medicamento é algo muito importante e pode curar praticamente qualquer doença. Ogiru não consegue acreditar que o velho elfo lhe deu algo tão precioso, mas o ancião explica que suas leis só proíbem compartilhá-lo com humanos, mas com o ogro que salvou sua filha, não há problemas. Ogiru então dá uma bicada naquele goró pela primeira vez e isso lhe provoca uma sensação estranha que leva Ogiru a adquirir novas habilidades, incluindo a tal da poção secreta de sangue. Ogiru então se pega pensando nesse nome, e bem, ele resolve testar na prática, concedendo uma gota de seu sangue a um dos humanos feridos, e o homem fica incrédulo ao revelar que não apenas suas feridas foram curadas, mas sua dor nas costas também desapareceu. Ogiru também fica sem acreditar, pois ora, ele acha que as coisas estão saindo um pouco fora do controle, dada a quantidade absurda de habilidades que ele vem ganhando. Afinal, ele acabou de curar completamente esse homem com apenas uma gota de sangue. Então ele se pergunta o que aconteceria se ele desse ainda mais. E antes de acabar o episódio, o humano manda um sangue de Ogiru tem poder. E eu perdi absolutamente tudo nessa referência. Com isso, o episódio acaba e eu tô curioso pra caramba pra ver até onde vai a falta de limites com esse prota. E aí, você quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 7 pra que eu traga ela pra você. Mete o dedão no like pra que esse vídeo fique mais forte que as porradas do Dogukichi. E se inscreve e ativa o sininho pro canal ficar mais apelão que o Gobirow. Iniciamos o episódio no dia 81. O grupo de Ogiru se prepara para seu terceiro confronto contra o exército humano. Vemos que o prota acerta com sucesso alguém com sua lança a 300 metros de distância e então usa sua habilidade para produzir um número limitado de lanças. A batalha termina em apenas 20 minutos após o ataque. Ogiru então usa seu slime para se livrar de todos os corpos. Essa ali não é uma visão muito agradável de se ter, mas todos concordam que Sangue Sato tem um parafuso solto, já que parece estar gostando da situação. O dia 82 chegou e vemos ali que os elfos sussurram entre si, enquanto Ogiru traz os humanos para ver o ancião. Ogiru garante aos humanos que o ancião é mais gentil que os outros elfos, o que se prova verdade quando ele serve bebidas e comidas a eles. O ancião demonstra satisfação que Ogiru deixou o exército humano literalmente no fio da navalha, mas não quer que a luta se prolongue ainda mais, por isso ele quer enviar suas tropas mais capazes para a próxima batalha para ajudar a encerrar a guerra de uma vez por todas. O ancião está pagando Ogiru, então Ogiru permite. No caminho de volta para a aldeia, a cavaleira aponta que Ogiru tem sua completa devoção e então ela gostaria de permissão para cumprir seu dever como cavaleira do reino. Ela pergunta se ele estaria disposto a enviar a medicina secreta dos elfos para o reino para curar a princesa. Ogiru pensa sobre como ter o reino em dívida com ele seria bastante benéfico, mas há um problema. 5 deuses são adorados nesse mundo, eles são incrivelmente poderosos, então tendem a ser a raiz de muitos conflitos religiosos. Ogiru tem a bênção do deus da destruição e origem, então se alguém como ele fornecer a cura, isso poderia levar a ainda mais problemas. No entanto, ele parece ter uma ideia e diz à cavaleira que vai considerar o pedido dela. Eis que chegamos no dia 83, o dia da batalha final. Há 2.000 soldados humanos mais ou menos, e incluindo os elfos que se juntaram a eles, o grupo de Ogiru conta com mais ou menos ali uns 650 soldados. Essa batalha definitivamente não será como as outras, pois eles perderão se avançarem muito rápido. Ogiru está seguro dessas conclusões, pois ele descobriu algo muito interessante enquanto seus clones de sangue patrulhavam a área. Eles ouviram que os humanos vão enviar a suposta Ordem Rugald, mencionando que com isso a sorte dos elfos acabou. A cena corta e vemos que Ogiru conversa com o Cavaleiro Ruivo, que explica a ele que essa parada aí de Ordem Rugald é basicamente um grupo formado por heróis. Eles são considerados a força de combate suprema, pois todos os 8 foram abençoados pelos deuses. Não só são fortes sozinhos, como também fortalecem aqueles que lutam ao seu lado. E isso significa que basicamente quanto mais aliados eles tiverem, mais perigosos eles se tornam. Ogiru, ao ouvir esses relatos, não demonstra preocupação e pior do que isso, ele está ali preocupado pensando em qual sabor essa galera tem. A cena então corta e vemos que finalmente a hora da batalha chegou, então Ogiru convoca seus esqueletos. Dami se pergunta se isso é uma boa ideia, já que o sol sairá em breve, mas Ogiru explica que fez alguns ajustes ali nos esqueletos. Ele então instrui o grupo de Ogurukichi a cuidar do perímetro, porque ele levará seus esqueletos para a área central. Ogiru então inicia a batalha e os humanos ficam chocados com a qualidade de esqueletos que ele possui. Os humanos sabem que só precisam esperar e aguardar, pois o sol sairá em breve e vai protegê-los. Eles ficam aliviados ao pensar que agora poderão acabar com eles, mas ficam atônitos quando os esqueletos não desaparecem. Acontece que Ogiru cobriu os esqueletos com slime para que eles pudessem lutar durante o dia. Os esqueletos fizeram um bom trabalho e Ogiru os envia para ajudar os outros, pois ele decidiu acabar com a batalha ele mesmo ali no centro.
centro. E enquanto ele vai carregando um ataque extremamente overpower, Ogiru pensa em como o exército inteiro vai desmoronar quando ele eliminar as tropas no centro. A cena corta e vemos nas proximidades ali um herói se aproximando, mas está irritado por ter que participar de uma guerra que ele considera tão chata. E ele pensa que as tropas só precisariam lutar mais duro para que ele não precisasse sujar suas mãos, e a galera ali explica que não são fortes como ele. Eis que ele chega e vê Ogiru concentrando seu ataque, então percebe que a batalha pode ser mais interessante do que se desenhava ser. As tropas ficam chocadas ao ver Ogiru reunir uma quantidade enorme de água e sangue, e ele usa o seu ataque para destruir a todos. A luta deixou Ogiru com fome, então ele começa a bater um pratão ali, mas é interrompido pelo herói que diz que gostaria de lutar com ele na sequência. Ogiru foi informado sobre essa pessoa, então ele sabe que seu nome é Filipo, o herói ossos de inseto. Filipo não gosta quando alguém que ele não respeita o chama por seu título, então ele diz que isso deixa irritado. Eis então que o carinha ali abre os olhos e garai, a parada é sinistra. Ogiru então percebe que isso significa que ele vai abençoado pelo deus dos insetos demoníacos. O herói ali está chateado com Ogiru, pois ele é a razão pela qual suas férias foram interrompidas. Ogiru claramente vê que esse rapaz ali tá agindo como um pirralho, mas na realidade a pressão emanando de seu corpo deixa muito claro que ele sabe lutar. Filipo diz que sabe que Ogiru tem uma bênção e quer saber qual delas é, mas Ogiru não diz uma única palavra. Nesse momento, Filipo revela que tem alguns insetos que usam uma mistura de sua bênção com necromancia. Ele os joga por toda parte e explica que pode controlá-los. Eles não são zumbis, mas podem se mover ao sol, então Ogiru determina que os insetos são algum tipo de arma biológica parasitária. Filipo então pergunta a Gobiru se ele sabe a diferença entre um grande herói e um herói como ele, e Gobiru responde que sim, ele sabe a diferença. A diferença consiste na força individual e com quantos indivíduos eles conseguem fortalecer. E Filipo explica que é realmente isso, mencionando que grandes heróis são muito mais fortes individualmente e os lutadores que eles fortalecem também são muito mais fortes. No entanto, os heróis só podem fortalecer ali mais ou menos 10 pessoas. E os heróis como ele, no entanto, podem fortalecer centenas. E nesse momento Ogiru fica chocado quando o Filipo transforma os cadáveres em insetos. Filipo os faz atacar, mas Ogiru rapidamente começa a destruí-los. Filipo fica impressionado ao ver Ogiru esmagando-os como se fosse nada, então decide assumir o controle direto dos monstros. E conforme a luta vai ficando mais difícil, Filipo fica impressionado com a rapidez com que Ogiru pode se curar. E Filipo então se prepara para utilizar algo que Ogiru não será capaz de curar e invoca uma centopeia gigante. Essa coisa esmaga Ogiru, então o garoto explica que esse ali é seu animal de estimação favorito. Também é bastante famosa, pois ela é classificada como um desastre natural, só isso. Ela é incrivelmente perigosa, pois seu veneno pode causar morte por paralisia de órgãos com apenas a menor das exposições. O carinha, no entanto, fica surpreso ao ver que Ogiru consegue sobreviver por tanto tempo. O grupo de Ogiru fica preocupado, pois o veneno claramente começou a fazer algum tipo de efeito, e ninguém pode ajudar, pois eles estão cercados por inimigos também. Filipo então elogia seu animal de estimação, enquanto ele traz o corpo sem vida de Ogiru até ele e o envia para terminar seu trabalho. Filipo tem certeza de que a luta agora acabou, então pensa em dissecar o corpo de Ogiru para descobrir quais bênçãos ele possui. Ele procura alguém para ajudar a mover o corpo de Ogiru, mas fica chocado quando percebe que, tcharam, Ogiru desaparece. Nesse momento, Filipo mal consegue desviar de um ataque de Ogiru e se pergunta como ele conseguiu sobreviver. Ogiru, mais uma vez, não explica, e eu acho isso muito legal, porque esse negócio de ficar explicando os seus pontos fortes pro inimigo é uma bobagem. Então o garoto assume que ele apenas utilizou um corpo falso e o animal de estimação de Filipo agora está longe, então ele decide que é hora de usar sua primeira arma secreta. Filipo gostaria que eles se apresentassem formalmente primeiro e Ogiru não quer que eles saibam quem ele é ainda. É óbvio para que se apresentar e se expor. Filipo então se apresenta ainda assim e explica que é classificado como o sétimo em todo o país. Ogiru, por sua vez, interrompe a apresentação do rapaz ali o atacando e o garoto se transforma e o empurra para trás. Filipo está irritado agora, já que Ogiru forçou a utilizar sua segunda arma secreta antes que ele pudesse sequer terminar de utilizar a primeira. O garoto então se transforma completamente, mas isso só faz o parecer ainda mais apetitoso aos olhos de Ogiru, pois ele pensa que qualquer boa refeição exige esforço. Os dois então começam a lutar, mas Filipo fica chocado ao ver que Ogiru é capaz de desviar de seus ataques enquanto contra-ataca. Isso é incrível para ele, já que Ogiru nem sequer passou por um despertar épico. E Ogiru, ao ouvir essas palavras, não tem ideia do que é isso,
e Filipe, por sua vez, se recusa a dizer, já que Ogiru não está cooperando e conversando com ele, se apresentando e etc. Tudo bem para Ogiru, pois ele sabe que pode forçar o garoto a falar. Ogiru então explica que ele tem uma transformação de inseto própria e Filipe demonstra não acreditar nele. Ogiru então usa sua habilidade de exoesqueleto para se transformar e Filipe fica maravilhado ao ver que ele sempre parece ter algo na manga. Ogiru encontra Filipe no céu para a luta e arremessa o adversário no chão. O grupo de Ogiru termina de limpar a área, mas Dami tem um pressentimento ruim sobre algo. Perto dali, Filipe explica que se divertiu muito, mas é hora de parar. Ogiru diz que ele não vai escapar e o rapaz diz que essa não é uma escolha que ele possui. Ele então sai correndo ali e declara que ele é um corredor muito rápido. Ogiru percebe, mas deve parar para derrubar a carcaça que é capaz de mover sem o Filipe. O garoto consegue escapar e Ogiru jura de pé junto que um dia vai se alimentar dele. Dami chega por ali e fica feliz ao ver que Ogiru está bem e ele diz que sim. E o plot twist começa aqui. Ele explica que enviou uma réplica de sangue que criou em uma pequena missão secundária enquanto lutava com Filipe. Ele colocou uma habilidade de furtividade nela e ela conseguiu se aproximar de alguém por ali e pediu para essa pessoa não se mover. A pessoa com quem a réplica de sangue falou é o próximo rei do país e atual comandante de suas forças armadas reais. A réplica diz a ele que não tem o desejo de continuar essa guerra. O comandante se pergunta quem ele é, mas a réplica apenas diz para ele verificar sua armadura. O comandante faz o que foi mandado e fica chocado quando a réplica explica que o que está no frasco é uma medicina secreta dos elfos que vai curar a princesa. A réplica aponta friamente que suas tropas agora podem parar de sacrificar suas próprias vidas por nada. A cena então volta para Ogiru e ele reconhece que poderia ter facilmente eliminado o futuro rei, mas sabe que isso faria com que o reino enviasse toda a sua força para exterminar os elfos. Ele decidiu contra isso para evitar uma guerra total. Ogiru então pede para Terrae para montar uma parede defensiva para que possam levar seus feridos para um local seguro. Perto dali, alguns humanos ficam aterrorizados ao encontrar Ogiru, mas ele diz para eles seguirem em frente, pois aquela batalha havia acabado e ninguém mais precisaria perder suas próprias vidas. Ele pensa nesse momento em como há questões mais importantes que precisam ser resolvidas. Naquela noite, ficamos sabendo que 30 membros do Esquadrão Parabellum perderam suas vidas na batalha. É um momento muito triste, pois eles precisam ser colocados para descansar adequadamente, pois nesse mundo há o risco de que os mortos voltem como zumbis ou fantasmas, então eles devem ser cremados. Os outros ficam emocionados ao oferecer suas orações aos bravos guerreiros que lutaram até o fim. Vemos que todos ali reagem de formas distintas. Uns se desculpam por não terem feito mais, outros desejavam ter mais força para proteger os que se foram, e alguns outros reconhecem suas bravuras no campo de batalha. Mas Ogiru não se sentia necessariamente triste. Ele menciona que acima de tudo, ele sente a necessidade de se agarrar à vida ao máximo que puder, seja por ele ou pelas pessoas que não podem mais fazer. E com isso o episódio acaba, e se por um lado vemos que a princesa poderá ser curada e o conflito cessou, por outro descobrimos o surgimento dos 8 heróis e a questão que fica agora é como Ogiru vai lidar com eles e confrontá-los. E se você quer descobrir como esse anime vai prosseguir, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 8 para que eu traga ela para você, mete o dedão no like para que esse vídeo fique fortão e se inscreve e ativa o sininho para ajudar o canal a crescer. Começamos o episódio no dia 84, onde vemos que a batalha recente trouxe muita experiência ao grupo de Ogiru, e isso resultou em muitas evoluções. Hobby, por exemplo, se tornou um meio Lorde Santo graças ao número incrível de curas durante e após a batalha. Além disso, ele adquiriu uma habilidade interessante chamada Área de Escudo, que possui uma defesa capaz de aguentar até umas 20 pancadas do nosso prota. Hobbyfu se tornou uma Gol por causa do seu fanatismo por comida podre, e mano, tô urrando com isso. Gobiru comenta que ultimamente ela tem comido apenas zumbis que ele produz e bem, já ouviram dizer que somos o que comemos? O exemplo está explícito. Eis que vemos ela ali falando, provavelmente transbordando por baixo sobre os caras que estão ali e Ogiru teme no que ela possa estar pensando. Nesse momento, Ogiru é surpreendido pelos olhos na nuca de Hobby e pede para ela mantê-los fechados. Nosso prota relata que ela nunca foi boa em combate direto e agora se tornou uma Dodoneki, uma raça que se destaca no suporte ao combate utilizando magia ilusória. Ela tem algumas habilidades úteis e Ogiru está certo de que um dia ela superará até mesmo ele em termos de coleta de informações. As coisas estão indo tão bem que até alguns de seus hobgoblins mais fracos subiram de nível para se tornarem ogros. Esse grupo surpreendentemente jura ficar mais forte em homenagem àqueles que sacrificaram suas vidas durante a batalha, o que surpreende Ogiru, pois goblins normalmente são egocêntricos por natureza, mas os mano ali estão lamentando a perda de seus companheiros e usando isso como motivação. O líder dos koboldos também subiu de nível para se tornar um koboldo guerreiro. Ele diz ali que recebeu uma
aparência feroz, assim como Ogiru, mas o nosso prota acha que ele parece mais com o chefe da máfia que acabou de descobrir o cosplay. Ele também recebeu um nome verdadeiro e agora o nome dele é Akikaze no Tsuji. Gobiji então explica que nomes verdadeiros são nomes especiais concedidos a indivíduos que atingem um certo nível. Se um indivíduo descobrir o nome verdadeiro de alguém, pode lançar certos feitiços como maldições dessa pessoa, por exemplo. Ou seja, contar o seu nome verdadeiro aos outros é uma péssima ideia e seria como atentar contra a sua própria vida. O líder dos koboldos decidiu compartilhar o dele com Ogiru como um sinal de sua lealdade inabalável. Então Ogiru decide chamá-lo de Akita a partir de agora. Ogiru pensa no que fazer com seus prisioneiros e decide libertá-los. Aqueles que não têm para onde ir são autorizados a se juntar ao grupo de Ogiru em caráter provisório. Alguns prisioneiros se ofendem com isso, pois se consideram superiores e ser um membro provisório significa que são inferiores a um Goblin. E nisso uma discussão começa quando os Goblins se sentem insultados por eles colocarem as coisas dessa forma. Ogiru reconhece que os prisioneiros ali são mais fortes do que os Goblins, mas ele confia mais nos Goblins que treinaram com ele desde o seu nascimento do que em alguns novatos que acabaram de chegar. Ogiru diz a eles que eles podem simplesmente ir embora se estão satisfeitos, mas eles preferem provar seu valor e decidem que eles querem lutar contra o líder do grupo mercenário, e se vencerem querem o controle do grupo. O cara pensou erroneamente que Dami era o líder deles e achava risível que ele, um ogro, seja realmente o líder. Dami tá ali, tá quase parindo uma bigorna de raiva e Ogiru tenta acalmá-la, dizendo que vai colocar os parafusos desses caras pra funcionar. Ogiru quer lutar contra eles ao mesmo tempo e eles acham que ele tá entrando numa fria ao enfrentar um Lorde do Fogo e uma Lorde Ventania ao mesmo tempo. Todos ficam maravilhados quando eles mostram as armas e Gobiji, todo animado, chega ali pra assistir a luta. Gobiji explica que eles estão utilizando armas de orbe e que eles também são capazes de usá-las se quiserem. Armas de orbe dão aos seus usuários um aumento significativo de poder e reparam quando são danificadas. Ogiru rapidamente deita os dois no tapa e esbagaça qualquer outro desafiador. Nesse momento, todos se assustam quando Ogiru é derrubado pelo cara com a aparência de macaco, que ao acertar o prota declara que agora ele é o líder da bagaça. Porém, é óbvio que isso não seria suficiente para Ogiru, que com apenas um soco quase desfigura o cidadão ali. Ogiru explica que o cara fez um bom trabalho ao se aproximar sem ser percebido, então ele deixou que acertasse ele como prêmio. Ogiru menciona que agora só falta o meio Dumper, mas ele não está em lugar nenhum. Eis que Ogiru encontra ele na talaricagem suprema dando em cima da Dami. E meu amigo, nosso prota ficou fudido da cara e deu pra ver que a violência ali foi desbalanceada. Ogiru menciona que existem outras raças poderosas entre os membros provisórios, mas eles demonstraram gratidão por terem sido libertados da escravidão. Ogiru deu um pouco de sangue ao cara meio Dampir para curá-lo, mas isso fez com que o cara jurasse lealdade a ele. E bem, vocês podem conferir o que acabou de acontecer na sequência. E ao final disso tudo, o grupo de Ogiru acabou com mais 50 membros provisórios. Os membros provisórios treinaram contra alguns dos mortos-vivos de Ogiru e descobrimos que Ogiru colocou o Ogro Kishi no comando do treinamento deles. Isso não é tudo o que está acontecendo, pois Ogiru encontrou novos ferreiros para trabalhar com a garota ferreira. Eles apontam que ela ainda tem muito a aprender, mas vem potencial nela, e a ferreira não gosta muito deles, mas Ogiru explica que nada se compara com ferreiros anões nesse mundo a nível de forja. Ele explica também que eles podem até ser capazes de fazer equipamentos de Mithril, então Ogiru pede a ela para que tente fazer essa parceria funcionar. A cena segue e vemos que Ogiru aprendeu recentemente uma habilidade chamada síntese. Ele fez um experimento com o orbe e funcionou perfeitamente. Ele então usou sua outra habilidade chamada causa morte para produzir um monstro, mas ele não obedecia às suas ordens e ficou fora de controle tentando atacá-lo, então ele teve que destruí-lo. Ele então usou a habilidade de síntese para criar novas habilidades. Ele combinou as habilidades de fraqueza da luz do sol e fraqueza a danos à luz para criar o dano leve à luz do sol, mas o negócio não deu muito boa e ele desiste por hora de continuar com essas sínteses, pois ele se sente esgotado mentalmente. Eis que o dia 85 chegou e eles começaram a renovar sua base, priorizando as fontes termais para oferecê-la como serviço aos seus aliados elfos. No dia 86, Ogiru usou os membros provisórios para testar as habilidades sintetizadas. Dessa forma haveria menos problemas em caso de uma fatalidade acidental, mas Ogiru acha que pode ter exagerado um pouco a esbagaçar com um dos caras por ali. No dia 87, os ferreiros anões deram a Ogiru seu melhor trabalho, um martelo de guerra especial, mas Ogiru não conseguia entender a explicação dele sobre o que o torna especial. Ogiru então menciona que as coisas mudaram muito desde que ele nasceu, pois agora ele precisa suprimir sua presença ao caminhar pela floresta, caso contrário as criaturas fogem dele. Eis que Ogiru se encontra com a Dríade novamente para pegar algo que ele pediu, mas na busca por cobre ele acabou encontrando ouro, e ao retornar para casa as outras garotas dizem que ele terá que compensar durante a noite com trabalho duro, e bem, vocês estão entendendo, né? Enfim, no dia 88 Ogiru versão fazendinha
diz a eles que eles plantarão seus próprios alimentos para terem maior segurança alimentar. Nisso vemos que o Agiru foi buscar da Dríade foi uma poção de sementes mágicas de verduras e frutas variadas, mencionando que elas crescem mais rápido que as sementes naturais, além de terem um sabor melhor e serem mais nutritivas. No dia 89, alguns recrutas provisórios voltam para casa e além deles, os prisioneiros de origem nobre também voltaram para casa. Mas Dami fez uma lavagem cerebral neles e isso significa que agora eles têm espiões para coletar informações de dentro do reino e do império. O exército humano começou a se retirar, então o ancião elfo agradece ao Agiru por sua ajuda. Ele oferece a eles um banquete para comemorar, mas o Agiru se pergunta se realmente foi uma boa ideia ele ter sido convidado. O ancião reconhece que suas regras exigem que evitem qualquer um de fora da vila, mas o Agiru e seu povo são seus amigos. O ancião explica que seu irmão mais novo quebrou o código para deixar a floresta há muito tempo em busca de uma conexão com o mundo exterior. O ancião só queria garantir que a floresta seria um local seguro para ele caso ele volte, e ele só conseguiu fazer isso graças ao Agiru. E vemos que todos os elfos ficaram emocionados com a dança ali e a celebração continua. Eis que ao retornar à base, Terrae desenterrou as últimas pedras espirituais. Como um sinal de gratidão a Velvet e a Returner, o carbúnculo que eles encontraram nos episódios anteriores, o Agiru decide comer essas últimas pedras espirituais, e é claro que ao fazer isso, ele ganha várias habilidades. Depois disso, o Agiru começou a trabalhar em um projeto de artesanato pesado. Ele fundiu os ossos de esqueletos e adicionou o seu slime com a proteção contra a luz do sol. Isso permitiu que ele criasse o que ele chama de centopeia esqueleto. O Agiru planeja utilizá-la como veículo, pois quer levar as garotas humanas para uma cidade humana. As garotas humanas temem que estejam sendo expulsas, mas o Agiru as lembra de que ele prometeu levá-las de volta para casa quando se conheceram, e ele menciona que se elas vão ficar ou não, ele quer que elas decidam lá. No dia 91, a construção da fonte termal melhorada foi concluída. O cavaleiro percebe que a ruiva está distraída durante o treinamento e ela revela que está preocupada em ter que voltar para uma cidade humana. O cavaleiro quer se manter fora disso, mas tranquiliza ela dizendo que o Agiru não parece estar com pressa para se livrar dela. No dia 92, as garotas coletam algumas coisas para vender na cidade. Nesse momento, o Agiru percebe que ter essas garotas por perto para lhe emprestar o conhecimento que ele não possui é uma verdadeira bênção. No dia 93, uma festa é realizada com o intuito de confraternizar com os membros mais novos. O trio de antes é um grupo que são os manguaceiros ali que prometem virar o local do avesso enquanto o Agiru estiver fora. Porém, eles informam que o reino e o império têm desprezo por meio-humanos, então eles precisarão de alguém com uma família nobre para ajudar a entrar. O cara ruivo desagradável se oferece para ajudar, mas o Agiru obviamente recusa. O dia 94 chegou e o Agiru divide todos em 4 grupos. O objetivo é coletar informações sobre o mundo exterior, lidar com qualquer problema entre eles e tentar subir de nível. No entanto, o mais importante de tudo é que o Agiru quer que eles garantam que ninguém morra. Eis que no dia 95 todos se preparam para partir, todos mostram suas personalidades excêntricas e o Agiru pede ao Uruk-ti para não ir com muita pressa e ele o tranquiliza dizendo que vai fazer tudo na maciota. Com isso, todos os grupos partem em caminhos separados. O Agiru pensa sobre o quanto aprendeu vivendo na floresta, mas sabe que deve seguir em frente. Isso porque ainda há muitas presas poderosas no mundo esperando para serem caçadas por ele, e o destino deles agora é a cidade da guarnição Triente, que era o destino das meninas lá antes de se conhecerem. E com isso o episódio acaba e eu tô muito ansioso para descobrir como as coisas vão rolar nesse próximo arco do anime. E aí, você também está gostando desse anime e quer continuar acompanhando a história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 9 para que eu traga ela para você, deixa o like para fortalecer o vídeo e se inscreve, ativa o sininho para fortalecer o canal.